Olá! Se você não me conhece, eu sou Isabelle, sou bibliotecária e psicóloga e nesse canal a gente fala dos dois assuntos para tratar aqui do desenvolvimento pessoal e profissional do bibliotecário. A partir de hoje nós temos a participação do Simba nesses vídeos. O Simba é meu novo cachorrinho, ele tá ali encolhidinho, se é que tá dando pra vê-lo, né? Eu não sei. Ele não quis deixar eu colocar roupinha, então eu coloquei um cobertor porque tá muito frio. E se você quer ver essa carinha fofa do Simba nos próximos vídeos, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e faça a gentileza de dar um like nesse vídeo e principalmente de compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça que esteja na faculdade de biblioteconomia, porque hoje o meu vídeo é para essas pessoas, para quem está no começo e no meio da faculdade, porque eu vou falar aqui os conselhos que eu daria para algum amigo que estivesse cursando, que estivesse nessa trajetória. Tudo bem? Então não se esqueça de compartilhar. Vamos direto ao assunto, gente. Estágios. Estágios são o mais importante durante a faculdade. Por quê? Na biblioteconomia, muita coisa a gente aprende na prática, é fazendo, botando a mão na massa. Então, os estágios são a melhor oportunidade da gente aprender a Bíblia. E a gente tem um tempo limitado para fazer estágio, né? São ali os 4 ou 3 anos só da faculdade, depois já não é mais estágio. Então, assim, não pode ser desperdiçada essa oportunidade. Eu acho que as pessoas têm que fazer estágio na área, tanto é que existe o estágio obrigatório, e é uma excelente oportunidade. E é muito ruim se você cometer erros, porque eu cometi alguns erros na escolha de estágios, e assim, são o maior arrependimento que eu tenho na minha carreira, tá? Vou contar pra vocês. O meu primeiro estágio foi numa secretaria de pós-graduação, lá da UFMG, que era onde eu estudava. E aí ficou muito cômodo pra mim ter a aula de manhã, almoçar e ir pro estágio, só trocar de prédio, né? E era um prédio colado no outro, então assim, ficou muito cômodo. E eu fiquei mais de um ano aproximadamente, não me recordo muito bem, nesse estágio. E ali eu fui contratada para auxiliar os alunos nas fichas catalográficas, na elaboração da dissertação, alguma coisa assim. Só que, gente, eles nunca me procuravam. Claro que não, eu era um estudante, começo de faculdade. Eles iam na biblioteca, eles iam nos orientadores deles para tirar o tipo de dúvidas que eu fui contratada. E aí me restava o quê? Trabalho administrativo, que não tinha nada a ver com a faculdade, não tinha nada a ver com biblioteconomia. Então, assim, eu desperdicei um tempo valioso por causa da comodidade, entende? E isso foi um erro, assim, grotesco, porque a faculdade é o período que a gente tem para testar também, não só para aprender a prática, mas também para testar. Porque aí você testa uma coisa, testa outra, testa outra, você já forma sabendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer fazer, o que você não quer fazer enquanto profissional. Para que lado, a biblioteconomia é muito ampla, né? Então, você forma sabendo, eu quero trabalhar com isso, eu não quero trabalhar com aquilo, entendeu? Então, eu tive colegas que faziam estágio de tarde e de noite, os dois na área, porque assim, estágio não falta na Bíblia. E aí faziam os dois estágios na área e com certeza essas pessoas aprenderam muito mais, infinitamente mais do que eu. Elas cresceram muito mais enquanto profissionais do que eu naquele momento. E eu considero assim que você pisou na faculdade no primeiro dia, você já tá na sua trajetória profissional, você já é profissional. Ou pelo menos você já pode agir como profissional, com uma cabeça de profissional. E eu não fiz isso naquela época, eu me arrependi amargamente depois. Depois desse estágio nessa secretaria, eu fiz um estágio no escritório de patentes da UFMG. Ali eu trabalhava com classificação de patentes. Aí sim, eu já estava na área e tudo. Só que eu também fiquei muito tempo nesse estágio, muito mais do que eu deveria ter ficado. Ele me proporcionava também, além da comodidade, né, de estar ali e da prática em Bíblia, ele também me proporcionava participar de eventos. Por quê? Era um lugar cheio de pesquisadores, então eles recebiam muita verba para participar de eventos. E aí eu surfei nessa onda e participei de alguns eventos pagos. Na época foi bem legal, de biblioteconomia mesmo. Então, assim, valeu a pena. Valeu a pena. Mas eu poderia ter ficado menos, sabe? E poderia ter aproveitado o tempo com outras coisas, com outros estágios. Então, assim, estágio é muito importante, é uma questão estratégica na formação do profissional que você vai ser. Depois eu consegui corrigir isso de outras formas, né? Porque eu tive outras boas oportunidades
fui, de certa forma, premiada com outras posições muito boas na biblioteconomia, e aí tive condição de aprender mais, aprendi estudando para concurso também. Mas assim, foi quase que uma questão de sorte, sabe? Eu ter, por exemplo, quando eu formei, ter ido para aeronáutica num lugar estratégico, entendeu? Então, assim, eu tive condições de depois correr atrás um pouco desse prejuízo. Mas foi um tempo precioso e eu me arrependi amargamente. Então, fique muito atento. Se você está aí no começo, no meio da faculdade, você ainda tem tempo de escolher estágios melhores, tá? Eu entendo, gente, que tem pessoas que vão escolher estágios que pagam melhor ou que estão mais próximos de casa. Por exemplo, se a pessoa mora em São Paulo, né, a gente entende que a locomoção é um fator muito limitante. Então, assim, mas na medida do possível, seja estratégico na escolha. Não pense que isso depois não vai ter algum tipo de consequência, porque tem, tá? Tem sim. Bom, então, pensou nessa primeira coisa, eu quero falar sobre os livros clássicos. Tem alguns livros que são essenciais da gente ler, sabe? Eu não trouxe aqui a lista exata de quais, não. Eu vou colocar na descrição do vídeo alguns, tá? Mas eu acho que vocês têm que pesquisar por vocês mesmos. Mas tem alguns livros que eu considero, assim, muito importantes de serem lidos quando você ainda está na faculdade. Inclusive, também ontem eu coloquei no Instagram quais conselhos as pessoas dariam, e alguém falou assim, estudar o código de ética, né, e as leis que envolvem a profissão. Isso também é muito bacana. Na teoria, na teoria, todo mundo deveria fazer isso, né? Estudar o código de ética e a lei da profissão, que regulamenta a profissão. Mas a gente sabe que a gente não vê isso na faculdade e poucas pessoas pegam para estudar isso por conta própria. O que acontece na prática? Só quem está estudando para concurso é que pega para estudar isso. E olhe lá. Só que é uma coisa interessante de você pegar para ler, sabe? Pelo menos uma vez ter uma ideia mais ou menos do que... Você não precisa decorar, claro que não. Mas ter uma ideia do que tá falando ali. Então, isso é importante também. Mas os livros clássicos, gente, é uma questão de você não passar vergonha, sabe? De você formar. A gente sabe que a formação, às vezes, ela é meio deficiente, né? Ou às vezes você falta num dia de aula, justamente num dia que o professor falou uma coisa que depois, sabe, vai voltar lá na frente, vão te perguntar alguma coisa muito básica e se você não souber responder, você vai passar vergonha. Então, ler os clássicos te forma um profissional mais completo e te dá um embasamento muito melhor da área, te dá uma visão da área, assim, muito boa, sabe? Você consegue formar opiniões a respeito da área, sobre práticas. As pessoas falam comigo assim, nossa, você lá no seu canal do YouTube, eu vejo que você fala muitas coisas interessantes, sei que lá. Isso foi porque lá atrás eu li. Eu me lembro quando eu tava no último semestre, aí eu li aquele livro, Introdução à Biblioteconomia. E aí o povo falou assim, você não acha que você tá meio atrasada? Eu falei, antes atrasada agora do que depois de formada, né? E assim, mesmo eu estando no último período, no fim do quarto ano de biblioteconomia, aquele livro me trouxe muitos insights muito bons, coisas que realmente eu não tinha visto antes. Então, assim, eu acho muito, muito, muito importante para você se formar enquanto um profissional minimamente bom, para você não passar vergonha no seu trabalho no futuro, depois de formado, que é uma coisa você não saber enquanto você ainda está estudando. Outra coisa é você estar como formado, como profissional no mercado de trabalho e não saber uma coisa muito básica da sua área. Isso é muito feio. Então, eu vou deixar uma listinha aqui para o vídeo não ficar muito extenso, dos livros que eu considero essenciais, ok? As amizades, gente, a faculdade é o lugar que você vai conhecer os seus melhores amigos da vida, talvez. Pode ser esse lugar, tá? Como foi pra mim. Então, eu tenho amigas maravilhosas. Ana Patrícia, que depois a gente até morou juntas, vocês conhecem, né? Ela fala sobre concursos. A Lucília, a Pri, a Ju, assim, eu tenho muitos. O Pedro Neto, que é professor em Natal. Eu tenho amigos, assim, que vão comigo pro resto da vida. Então, saber escolher de quem você se aproxima é muito importante, porque você pode levar essas pessoas pro resto da vida. Mas também tem que saber escolher aquelas pessoas que vão te levar pra cima.
Porque na faculdade é uma época que a gente sai mais, bebe mais e apronta, confusão, não sei o que, se você for jovem, né? Se você já tiver alguma certa idade, por exemplo, recentemente eu fiz faculdade de psicologia e aí já era outra mentalidade, não tinha essa coisa mais de bagunça. Mas se você for jovem, na faixa dos 20 anos, toma cuidado com quem você vai se envolver na faculdade, porque as pessoas têm o poder de nos elevar e virarem amigos pra vida, ou têm o poder de nos destruir também, de nos levar pra baixo, né? Então, cuidado com quem você vai se envolver. Faculdade é uma época que rola muito álcool, muitas drogas, pode acontecer de tudo. Então, toma cuidado, tá? Tome decisões maduras sobre as pessoas, sobre as suas escolhas, ok? Bom, cuidar da sua imagem profissional. Tem estudantes, né, que agem ainda na faculdade, agem como se estivessem no ensino médio. Gente, ali você já está conhecendo seus futuros colegas, seus futuros chefes, podem ser pessoas que vão te indicar para alguma vaga depois, seus professores podem te indicar para alguma coisa, ou se você depois decidir por uma carreira acadêmica, são aqueles professores que vão te avaliar. Então, investir na sua imagem profissional, não agir como um adolescente, é muito importante. A gente tem que entender que quando a gente está na faculdade, a gente já passou aí provavelmente dos 18, né? Ou então você entrou com 17, mas muito em breve você faz 18. Cara, você já é adulto. Você já é adulto. Então, haja como adulto, porte-se como adulto e vista-se como um adulto, tá? Não se vista como uma criança toda cheia de elementos infantis. Quem me segue no Instagram sabe que eu detesto, eu tenho pânico de adulto infantilizado. Adulto que fala assim, sabe? E aí se enche de elementos infantis. Gente, nada desmoraliza mais um adulto do que uma imagem infantilizada, tá bom? Então, se você quer sentar na mesa dos adultos e agora você é adulto, você tá ali se formando um profissional, você tem que agir como adulto. Então, para de se vestir como criança. Para de se vestir como adolescente. A criança é aquela que precisa ser cuidada, é aquela que precisa ser direcionada. Você, enquanto adulto que está se formando enquanto profissional, você tem que dar a direção. Quando você se formar, você vai passar a ser aquela pessoa que vai dar direção nas coisas. Você vai dizer, eu trabalho aqui e meu trabalho é esse e a gente tem que fazer isso. Então, você dá o direcionamento. Você não é direcionada. A criança é aquela que não é ouvida, que não é, sabe, ela tem que ser conduzida. Se você é assim, depois de formado, entende? Você não vai ser um profissional agora. Por que você vai esperar só depois de formar para começar? Não, já começa hoje, gente. Não perde tempo, não. Não perde tempo, não. Já começa a se vestir como um adulto hoje. Nessa mesma linha, melhore a sua comunicação. Sai daquela comunicação infantil ou muito tímida, muito fechadinha. Ai, deixa que mamãe fala pra mim, deixa que papai resolve pra mim, sabe? Cara, melhora a sua postura e melhore a sua comunicação. Saiba conversar com adultos como um adulto. Melhora, se você sente que você tem dificuldade, vai procurar técnicas para melhorar a sua dicção, sua comunicação, não sei, o que você precisar melhorar, vai atrás de melhorar. E se você é uma pessoa muito tímida, às vezes quando a gente é adolescente a gente fica mais tímido, né? Tem aqueles problemas com o corpo, todas aquelas mudanças, enfim, e aí é uma pessoa mais tímida. Comece a mudar isso. Eu tô dizendo que você tem que mudar a sua personalidade, mas você tem que se forçar, é bom você se forçar, pelo menos conversar com as pessoas. Então, tá na rua, começa a puxar papo com a caixa do mercado, sabe? Tem que receber um entregador, fala, não mãe, peraí, deixa que eu vou... Isso eu tô falando para as pessoas mais jovens, né, na faixa dos 20 anos, que realmente saíram do ensino médio e já entraram no curso de biblioteconomia. Fala, não mãe, deixa que eu converso ali, deixa que eu resolvo, eu ligo, não sei o que lá. Se coloque à prova, sabe? Vai provocando experiências em que você conversa com estranhos para você desmistificar isso. Não é nada demais você conversar com as pessoas,
sabe, estranhas na rua, porque você vai precisar fazer isso. Na hora que você for pro mercado de trabalho, você vai precisar conversar, você vai ter que passar por uma entrevista, você vai ter que atender usuários, você vai ter que conversar com a sua chefia, você vai ter que, talvez, ser líder e conversar com seus subordinados. Então, quanto antes você se preparar para isso, melhor para você, tá? Eu saí da faculdade e passei no concurso de aeronáutica, fui ser militar. E aí, de repente, eu tinha acabado de formar e tava na frente de uma tropa de quase 100 soldados. Comandando ali, tendo que dar, entendeu? Então, assim, pode acontecer com você, por que não? E aí, se você tivesse preparado antes, tiver adquirido essa segurança na sua comunicação antes, melhor pra você, tá? Do que você ter que lidar com isso ali na hora do vamos ver, entendeu? Eu, além de comandar a tropa de 100 soldados que eu falava para esse povo todo, eu era chefe de uma seção com 13 pessoas. Imagine se eu fosse se eu ainda tivesse, e era militar, imagine se eu mantivesse aquela postura tímida de menina, sabe, adolescente, recém-formada, não sei como é que eu ia ser respeitada, gente. Não ia, né? Se eu fosse aquela, ai, não conversa, eu tenho muita timidez, sou muito introvertida, não sei o que lá. Cara, não pode ser assim. Quer dizer, poder você pode tudo. Só que você não pode ignorar as consequências de ser assim. Você não vai ter respeito, você não vai ser ouvida. Vai ser aquela pessoa que vão querer colocar bicho no formal dentro da biblioteca e você vai falar que não pode, eles não vão dar nem notícia do que você tá falando, porque ninguém vai respeitar o que você fala. Ninguém respeita a sua postura profissional. Você não tem postura profissional, você tem postura de menina, de menino. Entendeu? Então, quanto antes você melhorar isso, melhor pra você. Tá? Essa é a minha sugestão. Alguém falou lá no meu Instagram sobre matérias eletivas. E aí eu tinha esquecido disso. E realmente, eu fiz matérias eletivas nas ciências sociais, porque era o curso que eu queria ter feito antes. E fiz também na computação, já mais pro final da faculdade, porque ali eu já entendia que a gente tinha uma comunicação muito grande, né? Uma interlocução muito grande com a computação. E eu sou muito ruim com tecnologias, enfim. E aí eu falei, não, pô, tem que correr atrás disso aqui, tem que fazer a minha parte. E aí eu fiz matérias eletivas lá. Então, se você tiver essa oportunidade de fazer, eu acho que isso acontece mais nas faculdades públicas, né? Se você tiver a oportunidade de fazer, maravilha, é ótimo pra você, incrementa seu currículo, abre sua visão para outras coisas, sabe? Você conhece outras pessoas de outros cursos, enfim, só vejo vantagens. A Ana também, minha mentoranda maravilhosa, falou do inglês e do espanhol, que eu também não tinha pensado. Ela falou de fazer línguas, né, enquanto você tá na faculdade. E eu fiz tanto inglês quanto espanhol durante toda a faculdade. Eu entrei no segundo período no CACS, que é um cursinho de inglês que tem lá na faculdade de letras da UFMG, e fiz toda a faculdade. Então eu fiz 3 anos e meio de inglês e de espanhol. Por causa do curso de espanhol, eu fui até para a Argentina fazer intercâmbio lá durante a faculdade, então isso foi muito legal. Então, assim, se tiver oportunidade, porque aí você já sai para o mercado de trabalho com um diferencial. Não precisa fazer as duas, né, gente? Eu tô falando inglês e espanhol porque foi a minha experiência, mas se você puder fazer só o inglês, ou se você quiser fazer francês, sei lá, bom, a escolha é sua. Mas sair da faculdade já com alguma língua, principalmente se for para escolher uma, eu sugiro que seja o inglês, porque por motivos óbvios, né? É ótimo para você, é ótimo para o seu currículo, é ótimo para você acessar, inclusive, estudar coisas em inglês. Você não fica limitado a traduções, só aquilo que já tá aqui no Brasil, você vai muito à frente, sabe? Por exemplo, hoje em dia a gente segue, né? Na época não tinha isso, mas hoje em dia a gente segue perfis, eu sigo perfis assim da ALA e de várias bibliotecas e organismos internacionais. E aí eu tô sempre sabendo das fofocas primeiro, tô sempre sabendo das novidades primeiro, porque eu tenho a língua e sei e consigo, né, acessar essas informações antes delas serem traduzidas. Então, assim, é muito legal isso, tá? De forma um profissional mais completo, com certeza. E se você for pro mercado de trabalho, é um diferencial que pode te ajudar. E pra gente não deixar esse vídeo muito longo, fica uma última dica bônus. Não enrola pra formar, tá? Tem colegas aí que ficam, a faculdade demora 4 anos, a pessoa fica 6 pra formar. E esses dias, uma pessoa que eu conheço se formou em assistência social, e começou a estudar para concurso,
E o que ela esqueceu? Ela estudou tanto para concurso que ela esqueceu de formar. Enrolou com o TCC. E aí, o que aconteceu? Passou no concurso e não pôde assumir porque não tem diploma. Pois é. E aí, depois do TCC, já tava... primeiro ela enrolou pra fazer, aí chegou no último semestre, já tinha terminado todas as matérias, aí falou, agora só falta o TCC. Então, vou fazer mais um semestre. Já podia ter formado aqui, não, vou fazer o TCC nesse semestre. Fez o TCC, só que não entrou na plataforma pra falar com o orientador. Aí não formou, embora tivesse TCC pronto, não cumpriu os requisitos de mandar mensagem, trocar mensagem com o orientador todo, sei lá, qual período. Então não formou aqui. Aí já tinha passado no concurso aqui, foi chamado, só que precisava fazer de novo todo o processo do TCC. Não deu tempo, a pessoa perdeu o concurso. Então não enrola para formar, faça o seu. Biblioteconomia não é uma medicina da vida, não é uma coisa impossível, tá? Eu sei que tem gente que trabalha, que tem filho, nananã, mas dá pra fazer. Se você se propôs a fazer, faça. Vai passar, vai acabar. E aí, quando acabar, você vai colher todos os seus louros. Você vai aproveitar as oportunidades que a biblioteconomia pode te trazer. Então, assim, não enrola pra formar, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais sucinta, o mais objetiva possível, porque eu sei que quem tá estudando não pode ficar perdendo muito tempo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, me sigam aqui no YouTube para ter mais conteúdo de valor. E se você tá aí no começo ou no meio dessa trajetória, eu desejo toda a boa sorte do mundo, que vocês sejam muito felizes na biblioteconomia, como eu fui. Um beijo e até o próximo vídeo.